de cores, de vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Eu vou carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra, notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo. Sejam todos muito bem-vindos hoje ao podcast Vendas 360 Graus. Estamos no episódio 3. Hoje eu tenho uma pessoa que eu me conectei muito rápido e eu fiquei muito feliz, na verdade, dela aceitar o convite prontamente para estar conosco aqui, porque a gente tem como propósito desmistificar muita coisa de vendas, entender que vendas é processo, que é método, que é disciplina. E hoje a gente tem aqui a graça de estar recebendo aqui Cleire Michele. Eu já estou falando nome e sobrenome, né? E ela vai estar conosco aqui conversando, mas antes disso eu quero fazer uma apresentação, falar um pouco dessa nossa convidada que eu estou tão feliz de receber aqui no nosso episódio 3, né? Que é a Cleire Michele, onde a gente traz aqui um pouco da visão não só da pessoa, mas também da empresa que ela representa aqui, né? Gerente administrativa da Autonis Proteção Veicular, uma empresa que vem se destacando no mercado pela confiança, organização e compromisso com seus associados, com experiência sólida na área administrativa. Michele atua diretamente na gestão de processos, organização interna e desenvolvimento de equipe, sempre preocupada com pessoas. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco aqui ainda nos bastidores. Peça-chave na construção de uma operação eficiente e estruturada. A Autonidos tem como diferencial de gestão orientada por princípios de transparência, responsabilidade e foco no cliente, garantindo não apenas proteção, mas tranquilidade para os seus associados. Seja muito bem-vinda, Michele. Muito feliz e, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Paulo, eu estou muito honrada, né, pelo seu convite. Como você disse, uma conexão muito rápida, e você é alguém a quem eu admiro e que eu espero um dia poder retribuir toda essa confiança que você tem em mim, né? Porque eu gosto muito de dizer assim, as pessoas, a gente se conecta e as pessoas têm um olhar através da gente que às vezes a gente não tem o mesmo. E eu sou muito grata por ter conhecido, através da minha trajetória, pessoas como você, que têm agregado e têm me ajudado a me transformar não só numa profissional melhor, mas numa pessoa melhor também. Eita coisa boa, Michele. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no programa 360 Graus, né, aqui na Elo TV. É um programa que tem como propósito, Michele, realmente desmistificar. A gente começou a conversar, inclusive, um pouco antes aqui, sobre vendas, né, o processo de vendas, e falando vendas no porquê não negócio, né, e pessoas, né? E eu queria conhecer um pouco mais da tua trajetória. Como é que começa essa jornada de Michele, essa figura em busca de tanto conhecimento que você traz aqui para a gente, Michele? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e, posso dizer, também uma pessoa muito inquieta. Eu sempre gostei de descobrir por que as coisas são feitas, como são feitas. Ouvindo você, a gente conversando um pouquinho antes, você falando que você tem esse viés de gostar de entender o pensamento das pessoas, né? Eu tenho muito essa vontade de entender o que por trás dos processos. Então, sou filha de agricultores,
né? Minha mãe e meu pai são agricultores, minha mãe complementava a renda com costura, mas são aqueles daquela geração em que não tiveram a possibilidade de estudar, mas sempre incutiram muito nos filhos essa ideia de que a gente podia mais, que a gente podia ir buscar mais. E eu acho que isso pautou muito do que eu sou hoje, isso reflete muito nessa minha busca constante por mais conhecimento, por melhoramento, por poder, assim como eles contribuíram, como você contribui na minha vida, eu acredito que eu posso trazer algum benefício contribuindo na vida dos outros também. E para isso, eu tenho que adquirir, eu tenho que montar a minha bagagem, né? E eu passei aí por empresas como, eu fui promotora de vendas, trabalhei em supermercado, limpando prateleira e carregando Que fardo de bacana, leite. que bacana. Digamos, as vendas estão muito na minha vida, porque eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de pessoas. Né? E pessoas, quando a gente consegue essa conexão com as pessoas, a gente consegue transmitir a ideia que a gente quer passar, a gente consegue passar o serviço, mas sempre passar naquilo que a gente acredita. Então, isso eu aprendi como promotora de vendas. Trabalhei no Sicoob Pernambuco durante uma época onde eu fui gerente de relacionamento, onde eu cheguei a especialista de investimento social e estratégico e recebi o convite, quando estava no Sicoob Pernambuco, para vir para Alto Unidos, onde hoje eu exerço o cargo de gerente administrativo dessa instituição, que eu acho assim, mudou meu modo de ver as coisas, porque me transformou na profissional voltada para o administrativo. Porque vendas Hum. tem muito a ver com comercial, mas as pessoas às vezes esquecem que você tem que administrar esse ponto também, né? E isso mudou, a Alto Unidos mudou o meu olhar para a profissional que eu sou. Tem um ponto que você trouxe muito interessante aí, Michele, que somente nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, em empresas, a gente começa a gerar essa, vamos chamar de cultura organizacional, né? Que entender que todo mundo vende. Na verdade, na empresa todos nós vendemos, né? E quando a gente não vende diretamente, a gente ajuda vendas a vender, né? Então, todo mundo está envolvido em vendas. E a gente estava falando há pouco aqui agora, e ficou muito latente no que você traz para mim aqui, que é esse teu prazer de servir, né? E vem desde da tua jornada que você trouxe agora para mim, desde como promotora, desde trabalhando no mercado bancário financeiro, enfim, mas você sempre pensando em servir, sempre em contribuir, em agregar, né? Porque a partir do momento que a gente passa a servir o outro, eu tenho isso muito em mim. Quando eu estou servindo, eu estou aprendendo também. A partir do momento que eu tento compartilhar, cada vez que eu compartilho o meu conhecimento com alguém, esse conhecimento fica mais firme no meu pensamento, fica mais firme em mim. Aquilo ali é ganho meu também. Né? E isso, você falou aí antes, no início, de todo mundo vende. Isso a gente precisa passar para os nossos colaboradores, que a pessoa que a recepciona, o associado, como a gente chama na Auto Unidos, ou o cliente, a pessoa que recepciona, ele está vendendo, a forma como a gente trata, dá um bom dia, um sorriso. Ser gentil é tão gratuito, é de graça, ser gentil é tão simples, e isso às vezes falta nas pessoas na hora do atendimento ao associado. Eu estava comentando com minha equipe numa reunião ontem de alinhamento, disse que uma pessoa disse, não, olha, na rua me trataram de uma forma em determinada empresa e quando eu fui para o escritório dessa empresa, o tratamento foi outro. Não era a mesma coisa, parecia que eram duas empresas diferentes. E eu falei para a minha equipe, eu não quero que seja assim. Eu quero que o atendimento pelo telefone, que ele tenha unidade com atendimento físico, que tenha o atendimento que a gente dá à pessoa quando encontra na rua, e isso é venda. Né? A forma como você trata o outro, como você procura ouvir e solucionar o problema do outro, isso é venda. As pessoas às vezes falam demais e esquecem que o processo principal está no ouvir e entender o que é que o outro precisa. Perfeito. Você disse uma frase um pouco antes, ainda na sua primeira fala, que o ouvinte que está aí, o telespectador que está nos assistindo agora, percebam a importância disso. Muitas vezes a gente fala, o que é vendas para você? E as pessoas, às vezes, não param para pensar o que é venda. Na verdade, venda é conexão. Né? Então, desde uma jornada do cliente, no primeiro contato, depois a gente chegar a fazer negócio ou não, né? E a gente fazer negócio e ter continuidade e recorrência. Então, essa conexão que a A gente faz constância, né? gera uma constância, né? Que é um ciclo virtuoso. Na verdade, gera um círculo virtuoso. Então, às vezes as pessoas acham, e isso é importante desmistificar, que é achar que eu faço uma venda, vamos lá, esse copo aqui, essa caneca eu te vendi, está entregue,
tá bonitinha conforme você me pediu e acha que acaba ali. Não. A gente vai ter a continuidade. Aqui é uma primeira conexão. Depois eu vou te mostrar modelos novos que estão sendo canecas, incluindo canecas agora que mantém gelada a água, né? Com novos designs, com novas possibilidades, né? Falando um pouco de experiência, a gente trazendo um pouco para a terra aqui dos poetas, com poesias, enfim. Como é que a gente cada vez mais cria uma experiência diferente para gerar conexão recorrente com aquele cliente? E, de fato, entregar muito além do que o cliente espera, né? Então, as pessoas muitas vezes não param para pensar isso como venda. Você trouxe isso agora, né? E esse teu prazer é nato de servir, né? É o tempo todo, você se coloca disponível, você trabalha com projetos hoje que você ajuda pessoas, então, o tempo todo essa conexão não termina, muito pelo contrário, ela só cria novos alicerces, né? De conexão com mais pessoas, mais ambientes, mais ambiências, né? E aí, bacana. E eu queria ouvir um pouco mais de você, Michele. E aí, Michele sai vamos colocar, de um projeto onde trabalhava com produtos financeiros, produtos bancários, e vou para uma empresa, né, que trabalha com a parte de seguridade, não é isso? Isso. E aí, como é que é assim, o radical, a virada? O primeiro dia de trabalho, eu estou aqui agora, eu sou uma gestora administrativa, vou gerir pessoas, vou gerir processos. E aí, como é que foi essa virada de chave aí? Eu acho que, como para todo mundo, quem disser que é diferente é mentira, assustador. Porque o Hum, novo assusta, né? Mas aí vem daquela vontade de aprender mais, de ter possibilidades de fazer mais, de ter minha voz sendo ouvida. Mas, e se você olhar, aí a gente vai falar de vendas durante muito tempo aqui, tudo é a questão de você saber qual é a necessidade que você vai atender. bom, É você realizar sonhos. Quando eu estava na instituição financeira, você lidava com o recurso da pessoa, mas a pessoa que capta o recurso, que guarda ou que vai atrás de empréstimo, é para realizar um sonho. sim, Na Alto Unidos, como é uma empresa de proteção veicular, a gente está protegendo o sonho que foi adquirido. Então, lá muito bom. atrás, digamos que na instituição financeira eu vendi para alguém um consórcio. No consórcio, ele realizou o sonho de adquirir seu carro, seu primeiro veículo. Hoje eu estou numa empresa que está ali protegendo aquele veículo que foi um sonho alimentado, que às vezes por conta de uma eventualidade que você não tem como prever algo toda tanto proteção veicular você faz para não precisar usar. Sim, Mas o ideal é que quando você acontecer alguma coisa você tenha e esteja resguardado. Porque já imaginou, você trabalha, você adquire aquele bem, aí na eventualidade ou vem aquele sabido e leva, ou então vem um fenômeno da natureza que você não espera e sim, danifica o seu sim. veículo, alguém imprudente que bate, mas e aí você não está resguardado. Aí o trabalho de anos, juntando recurso, investindo, foi todo por água abaixo porque você não quis investir em algo para proteger. Hoje eu protejo sonhos. É assim que eu vejo a proteção veicular. Muito bom. Aí você vê, né? Você que está aí nos assistindo agora, vê como é que muda a pegada de perspectiva, né? É, eu não só resolvo problemas, né? Eu ajudo a você, aquele sonho que você teve tanta dificuldade, tanto suor para conquistar, no momento, se Deus me livre a uma precisão, eu tenho um suporte para isso. Então, Isso. a perspectiva já muda principalmente para quem está nos ouvindo, para o cliente que está nos assistindo, ou para o associado, a pessoa que adquire o serviço, né? Então, isso muda todo o jogo, na verdade. E teve um ponto que você falou também que é muito legal, e trazendo ainda para vendas e trazendo para negócio, quando a gente pensa não só em seguridade, eu vou dar um exemplo por mim mesmo. Eu tive plano de saúde durante muitos anos. Sabe aquela história, né? Eu nunca precisei para usar, mas quando eu precisei, eu tinha cancelado meu plano. Aconteceu uma coisa bem Oh, interessante. Eu tive que fazer uma cirurgia na mão. Enfim, o que que acontece? Eu chamo de lei de Murphy, às vezes é a lei de Murphy, né? A gente surge a possibilidade partindo de uma coisa que a gente não precisava, mas aconteceu algo e a gente precisou. E aí, quando eu precisei, eu não tinha mais o plano. E aí foi toda uma dificuldade que eu tive para poder fazer a cirurgia. Eu fiz em cima da hora, porque o que aconteceu, na época eu morava em Recife, e aí tinha uma dificuldade. Você sabe lá que o setor hospitalar lá é bem. congestionado, né? E aí eu tive uma situação, enfim, quase que não operava. Então foi assim, a trancos e barrancos. Mas vai que se eu tivesse permanecido. Isso, sim, outro detalhe: a diferença entre o cancelamento e a utilização foram apenas 3 meses. Eu cancelei, com 3 meses eu tive um acidente. Rapaz.
né? Então, vê a importância que tem de a gente estar precavido, né, sobre esse tipo de situação, não é isso, Michele? Não é isso, porque, como eu disse, a gente faz para não usar, mas quando tem a necessidade, é tão bom a gente saber que tem com quem contar, que eu vou poder estar tranquilo na hora de fazer um acionamento, na hora de correr atrás de resolver aquele problema ali, que é tão ruim quando a gente está precisando de resolver um problema e não tem com quem contar, não tem com quem falar, quem possa nos dar um direcionamento. E eu vejo o papel da Auto Unidos muito nisso aí. A gente não pensa só no serviço prestado, a gente pensa no ser humano a quem a gente está ali, na pessoa que está ali por trás daquele bem, para que a gente possa cuidar da pessoa também, né? Porque na Muito hora bom. não é legal não, viu? Tá passando, Não, tá não é. de noite no escuro, de repente seu carro quebra, você precisar do reboque aí, para quem eu vou ligar, né? E nós somos os super-heróis, você liga para os Unidos. Eu gostei, liga para os Unidos. E é uma empresa genuinamente de São José do Egito, né? Nasceu aqui em São José do Egito. Nós Que estamos com bacana. 5 anos de existência, já comemoramos 5 anos esse ano. A unidade administrativa fica aqui em São José do Egito, onde temos uma unidade comercial também. Mas hoje nós já atuamos em 3 estados de forma física, né? Pernambuco, Paraíba e Sergipe. Mas hoje nós temos clientes no Brasil todo, porque o digital tem muito disso, né? O digital aproximou, Sim, diminuiu fronteiras. Então a sim. gente consegue rapidamente tanto fazer uma cotação quanto fazer o acionamento. O que precisar, a gente tem cliente em São Paulo, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, várias cidades da Paraíba. Pernambuco é nosso foco maior, porque foi onde nascemos. Mas a Auto Unidos, por trabalhar com transparência, por ter a questão da ética, por ter esse cuidado e ter conseguido desenvolver essa conexão com os associados, a gente está indo muito bem, está indo muito bem. Fiquei curioso agora, Michele. A gente sabe que hoje, com o mundo digital, não existe mais fronteiras. Porém, a gente vive alguns cenários, muitas vezes, vou chamar de preconceito, mas assim, às vezes tem grandes seguradoras, quando eu falo assim, já consolidadas de muitos anos, né? Que já tem, são por trás tem bancos, enfim, tem uma série de coisas que acontecem. E vocês conseguindo, estando, isso eu acho que fica inclusive um recado para muitas pessoas que pensam em ampliar seu negócio, estando no interior, né? E aí eu fico pensando assim, como é que, se eu tivesse que dar uma receita para isso, ou encontrar caminhos para gerar inspiração para as pessoas que estão nos assistindo agora, como é que eu consigo estar aqui em São José do Egito e eu quebrar essas barreiras aí, Michel? Me ajuda, né? Eu acho que o primeiro de tudo é você ter uma cultura muito forte, né? Porque quando você vai vender a sua ideia, vai vender a sua marca, na hora que as pessoas vão identificar essa marca, elas têm que entender e tem que trazer credibilidade. Então tem que mostrar quem está por trás, porque mesmo dentro desse, digamos, dessa nicho de mercado onde a gente está, Sim, tem aquelas pessoas que trabalham de forma correta e tem aquelas pessoas que trabalham de forma que não é tão idônea assim. Então a gente tem o preconceito, como você falou, de quebrar a barreira, mas de mostrar que a empresa é bem mais do que as pessoas estão vendo ali. A gente teve essa preocupação a preocupação não, a gente teve esse probleminha de ter que mostrar às pessoas que São José do Egito não era o único ponto onde a gente atendia, que as pessoas diziam, essa empresa pequenininha, só ali naquele cantinho, né? E quando a gente começou mostrando o serviço que a gente faz. Isso tem que ser divulgado. As pessoas têm que ser mais amostradas. Se você é bom em algo, mostre que você é bom em algo, né? Agora também mostre o que você faz e mostre com credibilidade. Se você viu que você tem algo a melhorar, melhore, identifique, personalize. Se a gente está hoje, às vezes o serviço prestado, o modo de atender em São José do Egito é diferente de atender em Patos, é diferente de atender em Caruaru, é diferente de atender lá em Aquidauã, em Sergipe, onde a gente tem escritório também. Então, você tem que tentar criar essa conexão com o seu associado, com o seu cliente, onde quer que ele esteja. Mas, para isso, você tem que procurar conhecer o seu cliente, conhecer o seu muito associado, bom. entender qual é a real necessidade. Que, às vezes, quando uma pessoa chega até nós, ela nem sabe direito do que ela precisa. Né? E é nesse conhecimento, nessa conversa, nessa busca constante por estar entendendo o mercado e o que é que a gente pode oferecer, que a gente vem trazendo, vem aprimorando e serviço de qualidade, confiabilidade. Eu acho que para você quebrar as barreiras e sair para fora e ser bom em São José do Egito ou ser bom em qualquer lugar do Brasil, primeiro é você montar essa marca forte, você ter bem consciente de quem você é para que você possa passar para o mercado do que sua empresa oferece. Muito bom, muito bom. Você trouxe alguns pontos que me identifiquei demais, muito.
né? O ponto, por exemplo, tem até uma companhia aérea que faz um negócio que eu acho incrível, que, por exemplo, se um voo é de 3 horas, né? Ele fala assim, quando prepare-se, passageiros, já estamos chegando na cidade e tal, e a empresa X, com compromisso com seu cliente, chega sempre antes do comprometido, né? Então, sempre ela fala que chega 15 minutos antes. Então, isso sobe o sarrafo, né? Ou seja, a entrega dessa excelência. E eu acho muito bacana isso. Não adianta só você falou um ponto importante, não adianta só você achar que é bom. Você tem que dizer que é bom e entregar o que você se compromete, né? Isso. As pessoas às vezes, vai parecer vaidoso, Paulo, vai parecer arrogância. Não. Cara, se você é uma pessoa séria e você entrega e está comprometida com aquilo, diz que você entrega bem. Ó, e como é que o outro vai saber o que eu faço e o que eu entrego se eu não mostrar, se eu não disser? Às vezes tá você, ó, você veio de Serra para cá. Sim, Talvez se a gente não se conhecesse, se você não sim, tivesse visto em redes sociais e tudo, você não saberia o tipo de serviço que a Alto Unidos presta. sim, Ou sim. então imaginaria que a Alto Unidos, não, só ali em São José do Egito, eles só cobrem ali o que acontece em São José do Egito. Não, a gente está no Brasil todo. E isso eu preciso mostrar para as pessoas. Eles precisam entender que eu atendo onde precisarem, que eu estou ali apta para receber a demanda, mas que se eu puder atender, eu vou atender. Outro ponto que eu acho que as pessoas às vezes pecam um Hum, pouco é de, às vezes, prometer aquilo que não pode cumprir. É um uhum, cuidado que a gente tem muito lá na Alto Unidos. É de quando o associado ele senta, antes de se tornar associado, ele está bem ciente de quais são todos os deveres dele como associado, quais são os deveres nossos como associação, mas também do que está dentro daquilo que a gente está acordando. Eu nunca vou prometer a ele algo que, você ali está na estrada daqui para a Serra, se você quebrar em Carnaíba, vou mandar um avião ou um helicóptero para levar. Isso não vai acontecer. Então, eu não vou fazer promessas que eu não posso cumprir simplesmente para fechar a venda. E isso tem feito diferença. Não é fechar por fechar, não é vender por vender. É realmente a gente atender a quem vem até Alto Unidos. E voltando a dizer, eu protejo sonhos. Então, eu posso tornar o sonho de alguém um pesadelo se eu não fizer a coisa de forma correta. E trabalhar com essa credibilidade, ser constante naquilo que eu faço, tem trazido um crescimento sólido para Alto Unidos. muito bom. E aí você vê, pessoal, que vocês estão nos assistindo agora mais uma vez. Agradecer vocês que estão acompanhando com a gente. Deixa um joinha aí no nosso YouTube, né, da Elo TV, onde a gente está batendo papo muito bacana aqui com Michele da Alto Unidos. E quanto conteúdo importante a gente entender como é que se entrega um serviço de qualidade e com comprometimento que você está trazendo aqui para a gente. Tem um outro ponto que você trouxe aqui agora, Michele, que é muito legal também, que é, você trouxe uma palavra que eu falo todos os dias, dou solução. E você falou aqui, Paulo, a gente tem clara na nossa empresa, a gente tem claro o entendimento de fazer um bom trabalho, entender qual é a dor principal do cliente para entregar algo mais customizado, né? Ou seja, Isso. algo mais personalizado. E eu acho que um ponto importante nesse sentido de entender, e você falou ouvir bem, mas além do ouvir bem, fazer as perguntas certas, porque a gente tem um bom diagnóstico, né? Muitas vezes a gente fala, e eu falo muito para muitos vendedores, né? Todos nós somos vendedores, às vezes você quer levar muita informação para a pessoa, mas você não perguntou nada sobre ela, né? Às vezes você está falando para ela que você está com a roupa preta, às vezes você está com a roupa preta não, que não é a sua primeira escolha, porque é um fardamento, vamos supor, seu, e você está porque faz parte da cultura da empresa, mas sua preferência é branco. Mas como é que você vai descobrir se você não perguntar? Né? Então, as pessoas hoje têm por hábito decifrar as outras, é um negócio impressionante, né, Michele? É o Google, a pessoa começa a falar, você diz, não, aí você sai complementando a frase. E as pessoas querem decifrar, e isso é um ponto relevante no aprendizado da gente quando a gente começa a fazer algum trabalho para alguém. Não necessariamente prestar um serviço, mas começar a ter essa conexão. Né? Primeiro, respeitar que todos nós somos diferentes, respeitar que todos nós somos singulares, né? E respeitar que o que tu tem como desejo hoje pode ser o que tu não tem como desejo para amanhã. Né? E as pessoas não param, às vezes, para falar, dizer assim, eu já conheço o meu cliente. Conhece no dia de hoje, amanhã já é outro dia. Né? Eu brinco muitas vezes, em algumas palestras, inclusive, e eu pergunto para os homens se eles sabem o dia do TPM da mulher deles.
Aí eu falo, eu disse, mas para que saber, Paulo? Muita gente me pergunta. Eu disse, eu sei o da minha. Sabe por quê? Porque aquele dia não é o dia de se negociar. Mas assim, e eu não estou julgando, pessoal, muito pelo contrário, eu estou respeitando a mulher. Um dia que ela tem Uhum. os hormônios estão mais aflorados. Eu até brinco muitas vezes, minha mulher está com vontade de me matar naquele dia. É dia de se negociar? Não é. Deixa o tempo passar e vamos negociar depois. Então, isso vale para qualquer cliente, vale para qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher. Mas eu respeitar que às vezes o dia não é o dia certo. Agora, se eu faço uma pergunta relevante, eu trago essa pessoa para o jogo. E eu faço um diagnóstico. E é fácil trabalhar com a verdade, Muito, muito. né? É muito melhor do que depois ter que se desculpar porque você falou uma mentira. Se desculpa por uma mentira, diz, não, ó, eu menti para você e eu não vou lhe atender, não, que não é desse jeito. Isso é horrível. Né? Uma coisa que eu estava comentando com a minha equipe, Hum. a gente falando, ei, quais são os desafios? Porque o mês de abril, eu não sei se para todo mundo foi desafiador, para a gente foi um mês extremamente desafiador. E se questionando quais são os pontos que a gente pode estar melhorando, o que é que a gente pode trazer para que maio seja diferente. E o pessoal bate muito, não, a gente tem que fazer promoção, a gente tem que diminuir Será que é preço? Será que o que Excelente envolve, né, pergunta. será que é o preço realmente? Será que estamos fazendo, né, que você falou, as perguntas certas? Na hora de fazer, porque eu não quero ser a mais barata, eu quero ser aquela que na hora que o associado precisa, eu vou atender. Às vezes o mais barato não consegue atender. Sim. Né? E na hora de fazer a pergunta, você vem, não, Michelle, eu quero determinado plano porque eu só quero pagar X. Aí qual o percurso que você faz? Nesse plano que você tem aqui, o teu reboque vai até quantos quilômetros? Será que é só 100? Mas você costuma viajar frequentemente e percorrer 300, 400 quilômetros? Imagina aí se você cobrir só 100, mas com R$ 10 de diferença você conseguir cobrir os 400. Né? Tudo é questão de você conversar, porque não é preço. Venda não é só sobre diminuir preço, não é sobre dar desconto. É sobre você atender uma necessidade da pessoa e você conseguir entregar depois o que vai, aquele acordo que você cumpriu com ela ali. Porque na hora que precisar, ou na hora você falou aí do TPM da mulher, eu não sei se homens costumam ter, mas digamos que na hora de um evento, a gente chama o que as seguradoras normais chamam de sinistro, lá na Auto Unidos a gente trata como um evento. Não é evento lá pra gente, não é festa, não. É Uhum. um evento, é uma ocasião. Aí, às vezes, quando a pessoa liga lá para você, a pessoa tá, diz aí, fulano foi ignorante. Foi não, não foi ignorante, não. Ele estava nervoso porque aconteceu alguma coisa que estava fora da programação dele e que ele não teve controle. É muito ruim quando a gente perde o controle de algo. E ele ligou aqui querendo alguém que acalmasse e dissesse, ó, não, eu estou aqui com você, vamos resolver. E a partir do momento que você diz, vou resolver, eu vou lhe ajudar, a pessoa se acalma e você consegue dar continuidade. Né? É a questão da conexão, da comunicação, vai muito da forma como você escuta e da forma como depois você reage àquilo. E eu tento sempre passar para eles e eu queria que todo mundo entendesse bem isso. Não é pessoal. Né? Não. Às vezes, quando a pessoa está sendo mais gostosa, não é uma questão pessoal, ele não foi ignorante comigo, não, foi com a situação. A situação ali, pelo que ele estava passando, tornou o dia, tornou aquela atitude dele diferente. E às vezes, quando alguém vai entrar numa loja para comprar até um móvel, Uhum. pode ser que chegue lá de forma. Pode ser a educação, pode ser que ele trate todo mundo daquela forma. Isso vai mudar ou fazer com que eu trate aquela pessoa com ignorância? Não. Entenda que não é pessoal. Entenda que as pessoas têm suas individualidades e, dependendo do momento e da ocasião, eu tenho que me adaptar. Sou eu que tenho que fazer, não é ele que tem que se adaptar a mim. Tu falou uma coisa interessante. Teve um cliente meu uma vez virou para mim e falou assim: Paulo, como é que eu lido com uma pessoa que eu dou bom dia e ela não me responde? Que legal. Foi boa a pergunta dele. Uhum. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Isso te incomoda? Eu já mudei o contexto. Eu disse, isso te incomoda? Eu disse, muito. Então aí o problema já não está nele, está em você. Primeiro ponto. A psicologia explica isso, Uhum. né? Aí esse problema não está nele, está em você. Eu disse, lembre que um bom dia você está desejando para alguém. Não necessariamente você precisa ser retribuído. Tudo bem, a gentileza gera gentileza. Mas se essa pessoa não retribuir, está tudo bem também. Você desejou a ela. Não é verdade? Isso. E aí foi muito engraçado isso. E foi legal essa conversa que teve, que ele trouxe isso, porque ele ressignificou sobre isso. E muitas vezes a gente precisa sim ressignificar sobre coisas, entender. A gente fala muito de empatia, se colocar no lugar do outro, né? Mas tem um negocinho, não sei se as pessoas de casa ou você já ouviu falar numa palavrinha chamada rapport, né? Que é justamente eu me coloco no seu lugar, respeitando que você está num momento diferente do meu. Né? Não é só me colocar. Uhum. É muito fácil assim. Eu estou me colocando no seu lugar, Michele. Mas como é que eu vou me colocar no teu lugar? Porque tu não está com o carro batido.
sei lá, Deus me livre, alguma coisa aconteceu com tua família, tem alguém machucado, sei lá, tem uma série de fatores A que dor é envolvem. A diferente. dor é totalmente diferente. Então, como é que eu vou perceber? Não tem como você sentir a dor do outro. Só quem sabe é quem está vivendo, né? Você pode até compreender, no sentido de compreensão, né, preliminar, vamos colocar dessa forma, mas você não vai estar na pele daquela pessoa. Você pode ser solidário, né? Ser solidário é diferente de você estar na pele. Você pode, Exatamente. digamos, eu posso estar solidário àquela dor, mas eu não consigo entender Não, exatamente qual a não dor que a pessoa está consegue. sentindo. Não consegue. E isso é um ponto tão relevante que muitas vezes as pessoas dizem assim: eu estou me colocando no seu lugar, mas será que está colocando de verdade? Será que você sabe, sente a dor que eu estou sentindo? Né? Então, isso é um processo muito importante. Mas eu percebo uma coisa aqui, eu não sei se é da própria empresa ou se é uma característica sua. Eu queria entender um pouco mais. Esse processo cultural da empresa, você traz muitas características culturais, que a empresa tem uma cultura muito bem definida, né? Me fala um pouco, é uma coisa que já vinha da empresa ou isso tem um tempero seu também? Eu espero que tenha um pouquinho de contribuição minha, né? Existe todo esse cuidado, mas a Hum. gente tem reforçado. Eu estou na Auto Unidos há um ano, completando agora dia 2 de Ô, maio, coisa e boa. Estamos tô, aqui em aniversário, né? né, pessoal? Estamos daqui a pouquinho É. completando, fazendo aniversário agora em maio. E a gente tem trazido essa mudança cultural, porque mudança cultura, às vezes as pessoas acham que é aquele papel, aquele manual que se escreve ali e se Um coloca para, roteiro, um né, um roteiro. roteiro. E não é. Cultura é o que se vive no dia a dia, né? Perfeito. Cultura é o que o líder passa para os associados. Eu não adianta eu cobrar de você, Paulo, que você trate bem um associado, se na hora que o associado chega eu não fizer a mesma coisa, Sim. né? Tem uma história, eu acho que é história, eu vou chamar assim, que eu acho que você já deve ter ouvido falar daquela história da mãe que foi até, subiu um alto morro com o filho para pedir a um monge bem sábio que estava lá para que dissesse à criança, para a criança parar de comer açúcar. Já ouviu essa história? Eu acho fantástico. Diz que assim, que ele foi lá, passou, depois ele disse, não, volte daqui a uma semana. Aí ela voltou daqui a uma semana e aí ele disse, pare de comer açúcar. E a mãe perguntou, por que você não disse isso a semana passada? Ele disse, porque até a semana passada eu ainda comia Comer açúcar. açúcar, Então, para que eu exatamente. possa cobrar de alguém, eu tenho que dar o exemplo. E nisso lá eu tento sempre assim. Eu estou falando, parece que sou eu tudo, não. A gente tem um contexto e tem todas as pessoas contribuindo Isso. para que Sim. seja sólido aquilo que a gente faz. Mas tem que ficar bem claro também. A cultura tem que estar claro para os colaboradores. Ela tem que estar claro para eles aquilo que a gente espera. Porque não adianta também cobrar da pessoa aquilo que ela não sabia que ela deveria fazer, né? A Perfeito. gente tem claro o comportamento, tem as coisas que são inaceitáveis, tem que ser bem dito também. Não é só o que eu quero, o que é que eu também não quero. Né? Agressividade a gente não aceita de jeito nenhum, acho que ninguém aceita. Né? Tratar mal um associado é inadmissível, não importa o contexto, isso é inadmissível. Então a gente tenta reforçar essa cultura e, voltando a uma palavra que a gente já usou bastante, constância. Não é uma coisa que deva ser dita ou ser feita somente um dia ou falar de uma reunião. Eu tenho que ser constante naquilo que eu sou na liderança e tenho que ser constante naquilo que eu vou pedir e passar para os meus colaboradores, para que eles possam assimilar isso. E nem sempre todo mundo vai concordar com a forma como a Uhum. gente faz as coisas, né? Concordo. Não é fácil, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que tem que ser lapidada diariamente. Nossos diamantes, que são nossos colaboradores, eles não estão prontos. Eu não estou pronta. A gente sabe que a melhoria é contínua e que o cuidado ali, o que a gente vai fazer é dia a dia, é uma luta um dia de cada vez, mas eu vejo que isso dá resultado, né? Que às vezes a gente quer ser rápido demais, quer resolver as coisas rápido demais e a gente esquece de construir um alicerce. E hoje a cultura da Auto Unidos, ela tem um alicerce firme, um alicerce forte, onde além de saber onde consultar, as pessoas têm por instinto já saber qual é o modo de agir. Muito bom. Tem uma frase que traz isso que você colocou agora, e o pessoal que está ouvindo aí, grava essa frase, tatue na cabeça essa frase que é muito legal, que diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Hum. E é justamente isso. Não adianta só eu falar, vamos fazer desse jeito. Se eu também não der o exemplo, não vai rolar. Né? E aí, trazendo um pouco sobre isso ainda de cultura, e a gente estava falando um pouco antes, onde é que você entende, por exemplo, Michele, que trazendo um pouco da andragogia, né? Que o adulto só aprende por repetição, né? O que é que você entende ou compreende ou que você acha relevante? Treinar times,
a partir do momento que você lidera times, para a gente chegar nessa cultura e começar a fazer essa entrega? Isso, Paulo, é essencial. Não, é como eu falei aqui da questão, não adianta a gente cobrar sem a gente ter a clareza de passar. Aí você cobra com clareza, mas você não dá as ferramentas nem ensina a pessoa como fazer. Então, para que a gente. Então, eu estou usando então demais, né? Eu fico me tornando repetitiva, é que eu vou ficando Não, nervosa e vou fica gaguejando. tranquilo. Quando você traz a capacitação, quando você mostra à equipe um modo de fazer as coisas, isso vai criando um diferencial muito grande. E as empresas hoje que querem realmente ter um diferencial no mercado, elas têm que ter uma equipe que ela seja profissional naquilo que elas fazem. Não cabe mais amadorismo no mercado, né? Quem está trabalhando de forma amadora, a gente estava falando antes de começar o programa, no quanto a IA está vindo com força aqui e está vindo Uhum. com força agora para a nossa região, mas como outras regiões aí já estão há anos de distância utilizando. Será que a minha equipe está pronta para lidar com essas novas tecnologias? Será que minha equipe tem esse conhecimento? E cabe a quem? Cabe a mim exigir deles que busque, mas se eu estou precisando, não seria eu que teria que fornecer as ferramentas para que essa equipe se desenvolva e ela se aprimore? E isso tem que ser feito através de capacitações. E capacitações por pessoas que estejam aptas para ensinar o que precisa ser feito. Não é qualquer pessoa que pode estar passando informação. Eu não vou aqui, eu não entendo nada de marketing. Como é que eu vou capacitar minha equipe sobre marketing, como mesmo marketing pessoal? Eu não Sim. tenho domínio do assunto. Então, eu tenho que ir atrás de pessoas que estão aptas para passar esse conhecimento. E isso é algo para ontem. As empresas têm que entender que capacitação de equipe não é custo, é investimento. O retorno pode não vir de forma imediata, mas o retorno que vem a longo prazo é que faz com que tanto a cultura, a marca, mas principalmente o posicionamento de mercado se torne firme. Muito bom que você trouxe. Tem um dado estatístico, ele diz o seguinte, que hoje um colaborador, ele para ter o primeiro ciclo, vamos colocar o primeiro ciclo de maturidade na empresa, são 6 meses, né? Entre eu começar a me desenvolver, pegar, entender a rotina, enfim, são 6 meses. Se hoje eu faço um trabalho bom de uma chegada, que a gente chama de onboarding, também a Uhum. chegada do colaborador, esse treinamento, se eu consigo fazer uma boa chegada dele, existe uma boa tendência, não tem 100%, mas uma boa tendência. Primeiro, eu diminuí meu turnover, ou seja, esse giro de pessoas que entram e saem das empresas, né? E eu reter ele. Então, você vê que negócio interessante. Se eu invisto nesse treinamento, né, ou numa estrutura de treinamento para quem está chegando na empresa, primeiro, eu gero um nível de consciência mais rápido, ou seja, eu tenho um colaborador mais produtivo mais rápido, eu consigo reter melhor, né? E eu faço ele estar mais motivado e mais acolhido. As pessoas falam muito em acolhimento, mas eu acho que acolher é isso, né? Eu dizer assim, cara, vamos aqui, como é que é o nosso processo interno, na primeira semana? Como é que é a nossa cultura? Como é que é a nossa missão? Quais são os valores que nos norteiam? Então, o que acontece hoje, e trazendo numa grande média no Brasil, as empresas contratam e já dizem assim, eu vou te dizer 2 palavras hoje de incentivo, te vira no outro dia. A pessoa já tem que ser boa no que faz. E elas não querem investir o que cabe para trazer o pronto. Não é verdade? Isso. Então, isso é uma coisa hoje que as pessoas. Eu escuto muitos empresários se questionam: Paulo, eu não consigo reter essa pessoa não reter, não fica, aí já bota a culpa na geração, aí já bota a culpa no gestor daquela pessoa, já bota a culpa todo mundo, mas ele não se culpa como dono, dizer assim, cara, eu não invisto nisso aqui para poder fazer tudo isso que eu falei há pouco para vocês. E a gente tem que lembrar que os nossos colaboradores são nossos clientes internos, né? Sim, Eles sim. têm que comprar o nosso sonho, comprar a ideia também do que a empresa está oferecendo. E você falou aí em onboard, eu não sei se acontece por aí, ou pelas empresas onde você passa, você acompanha muita gente, mas às vezes as pessoas acham que o onboard é chegar, como você disse, eu entreguei o fardamento, olha, essa ali é a sua mesa, agora você vai fazer esse trabalho ali. Né? Eu Uhum. participei de um treinamento esses dias que falou muito hoje que hoje o onboard ele tem que demorar até mais tempo. Ele tem um ciclo. Existe o onboard cultural, o onboard técnico, né? Todo um processo e que no final o onboard ele tem que terminar com o gestor. É o gestor que tem que concluir esse processo com ele antes dele começar a trabalhar. E eu achei muito interessante uma coisa que se levou em consideração nesse treinamento, que eles o onboard tem que começar antes da contratação.
Sim. Né? Você tem que começar aquele para receber, trazer a pessoa para entender a cultura da empresa, para ela entender também, será que eu quero? Será que aquilo Se ali ela se faz, conecta né? ou não se Se conecta, conecta, faz sentido para mim, porque é muito mais caro depois que colocar ali, ter o entendimento das duas partes de que não faz sentido sim, aquele sim. contrato, né? E esse negócio do turnover alto é muito ruim e acontece muito quando não fica bem claro para a pessoa onde é que ela está, onde é que ela está entrando. Então, essa apresentação desde o início, eu acho que hoje faz um diferencial e que as pessoas têm que adotar. Mas aí vem de novo a questão até da capacitação para a própria liderança. A liderança está sabendo como fazer isso? Você falou um ponto chave, eu vou dizer que é um ponto chave. Muitas vezes, os clientes me ligam, Paulo, me passa uma proposta para um treinamento. Paulo, me faz isso. As pessoas pensam o seguinte, eu vou fazer um treinamento, vou resolver minha vida. E não é isso. E aí é onde que a gente começa a conversar com empresários. E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Para que tu vai dar esse treinamento? Qual o objetivo desse treinamento? É específico? Quem vai gerir essa pessoa partindo desse treinamento? Essa pessoa está pronta para, está preparada para poder, até para poder cobrar alguma coisa que faz parte do conhecimento que ele está adquirindo. Você tem indicadores que são relevantes que vão gerar através daquele treinamento uma melhor performance do teu colaborador. E aí ele começa a dizer, Paulo, mas eu só queria um treinamento. Eu disse, mas você vai dar, é um esquenta e esfria. Você vai dar um esquente no colaborador, ele vai fazer 3, 4, 5 dias, daqui a pouco esfria de novo. Então, outra pergunta que muitas vezes eu faço assim, eu digo, vem cá, o líder vai participar do treinamento junto com o colaborador, não vai? Não é só para o colaborador, não, Paulo, não é para. Tem que estar. Como é que eu vou cobrar e gerir uma coisa que eu não sei o que é que está sendo dita ali? E muitos, principalmente quando são donos que têm time mais compacto, time mais enxuto, não quer participar. Já eu disse, não, eu vou mandar os colaboradores participar e eu tento incentivar ao máximo, Michele, que os donos participem. Principalmente empresas mais enxutas, que de repente não tem um gestor, não tem um líder, né? Você tem que estar inserido. Né? Tem que estar inserido. É gente da gente, tem que estar ali dentro, né? Outra coisa que muitas vezes eu falo também, na hora que a gente está discutindo ali, vai sair muito insight novo que você, como dono, precisa ouvir. No próprio treinamento sai muita coisa legal. Você começa também a perceber alguns talentos que você não percebe no dia a dia. Às vezes a gente até encontra uma pessoa que não estava no lugar que em outro ela poderia ser muito mais aproveitada, muito melhor aproveitada. Exatamente. E aí a pessoa acha, não, mas isso é trabalhoso. Paulo, precisa. A gente não só faz tudo que gosta. É necessário para o processo a gente ter mais resultado. E as pessoas querem tudo muito pronto. Na verdade, as pessoas querem atalhos. A receita de bolo, você me diz assim, Querem vou fazer atalhos. desse jeito e isso vai me dar aquele Isso, resultado. já vai ser. E eu costumo dizer assim, lógico que existe alguns atalhos, mas eu só acredito que tudo tem que ter muito trabalho, muito desenvolvimento, muito treino. Eu faço muita postagem que eu boto assim, treinar, 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 treinar e treinar. Né? Então, quanto mais a gente treina, mais a gente entrega. Eu acredito que isso é uma coisa rotineira de vocês, não é? Não constante, porque eu costumo falar para os meninos, a mente é falha. Anotem, repitam, revejam, para que se torne. Algumas coisas vão se tornar mecânicas, vão se tornar automáticas, mas outras a gente vai descobrir na medida que você vai fazendo modos melhores de como fazer a coisa, né? A gente vai descobrindo aqueles talentos, como você diz, ó, vai chegar alguém que chegou naquele setor e conseguiu ter uma visão de que fazer em meia hora aquilo que a gente estava demorando meio dia. Eu acho que isso foi a grande virada de chave para mim, para me tornar uma administradora melhor e parar de apagar incêndio constantemente e sair um pouquinho do operacional e vir para o lado estratégico, quando eu passei a ver isso aí, a enxergar que existem peças-chaves e que, em vez de trabalhar para resolver um problema, é muito melhor trabalhar para prevenir esse problema. Trabalhar de forma preventiva. Isso. Boa parte das pessoas hoje, Michel, trabalham de forma de apagar incêndio. E eu converso com muitos empresários e muita gente fala assim, Paulo, eu não tenho tempo para nada. Eu disse, e como é que você trabalha hoje para ter tempo amanhã? Essa é uma pergunta que eu estou te fazendo. Como assim, Paulo? Esse é o céu. Eu disse, tá, e como é que você constrói seu céu? Eu tenho uma fala de um gestor que eu tive que ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, como é que você trabalha agora para tirar férias amanhã? Isso ficava martelando na minha cabeça. E eu entendi muito bem isso mais à frente. Quando eu fui amadurecendo, eu fui entendendo assim.
Por exemplo, eu formei muitos times de vendas, e aí um ponto que você trouxe é como é que a gente finaliza esse onboarding, que é esse treinamento, essa capacitação, né? Esse entendimento de como a empresa funciona e o que ele vai desenvolver dentro da empresa. E eu pegava, por exemplo, eu ia sair com o vendedor, eu passava uma semana inteira com ele, depois que ele já recebeu vários treinamentos. E qual era a questão aí? A questão não era só o trabalho, eu fazia questão de buscar ele em casa, Que para entender o legal. comportamento social dele. Se tudo que ele me dizia através de uma entrevista que eu tive com ele, eu percebi que retrata como ele lida com a esposa, como ele lida com os filhos. Eu levo meus colaboradores para tomar sorvete no dia do Ah, feedback. Porque eu acho que quando você traz um ambiente mais descontraído, a pessoa consegue ter mais consegue. tranquilidade para falar para você como realmente se sente. Às vezes, se eu levar só para a minha mesa e sentar só, peraí, vamos agora conversar, a pessoa cria aquela resistência e acha que você está dando bronca. Eu acho que esses momentos, como você falou São aí, importantíssimos. Vou dar outro exemplo. É um outro pecado das empresas, principalmente quando fala de time comercial, né? Aí eu falo, às vezes tem a reunião de final de mês, não, de início de mês, ou seja, falando do resultado que passou do mês anterior e falando do que projeta para o mês que vem, né, subsequente. E muitas vezes eu falo assim, acaba a reunião, todo mundo vai para casa. Eu falo assim, cara, celebre. Nem tudo foi tão bom e nem tudo foi tão ruim. Então vem cá. Primeiro, leve a turma para almoçar. Vá almoçar com eles, né? Na própria reunião, reconheça alguém. Alguém fez alguma coisa diferente, né? As pessoas colocam todo mundo no mesmo saco, né? Tipo assim, mesmo aquela pessoa que destacou, fez algo diferente, ela fica ali esperando o reconhecimento e o que acontece muitas vezes, a pessoa só descasca todo mundo e tá bom, vamos para casa. Ninguém está merecendo hoje celebrar, né? Então, como é que e foi um ponto importante, como é que eu crio essa cultura? Como é que eu começo a partir dali criar rituais que não se quebram, né? Eles são recorrentes, né? Como é que através dessas pessoas que eu estou gerindo, eu consigo às vezes, eu não tenho tempo para fazer reunião, cara. Toda semana, eu tenho um pequeno varejo, toda semana, vou começar a semana, faz uma reunião com o teu time para dar uma orientação, dar um norte para o teu time. não precisa ser 1 hora, 2 horas, Não, é não. rapidinho, é um papo rápido. E ali, vem cá, o que que projeta a semana? Quais são as ações que a gente tem para a semana? Essa. O que vai fazer? Essa. Boas pratos, o que que a gente fez na semana passada que deu muito certo que a gente pode fazer nessa? Às vezes as pessoas querem inventar roda, não precisa inventar roda, não, né? Pega ali, vamos lá, vamos fazer o que que deu certo. A pessoa que fez alguma coisa diferente, traz ela para falar para os outros. Vem com o que tu faz, compartilha com teus colegas, boas práticas. Enfim, é tudo isso que a gente começa a fazer para mudar o cenário do jogo. As pessoas querem mudar o cenário, achar que apenas um aperto de parafuso vai resolver. Não, mas eu tenho que ter rituais. E agora eu fiquei mais curioso ainda. Eu vou falar um pouco agora sobre curiosidades da tua jornada aqui, né, Michele? Me fala assim, falando de ambientes que a gente está falando de às vezes você falou a gente chama de um acidente, alguma coisa você chamou de evento. Evento. Me fala de curiosidade. Já aconteceu alguma coisa assim muito curiosa, assim, que de ter uma situação de um evento que vocês tiveram que resolver, dizer assim, cara, que situação que a gente nunca viveu. Muito curiosa. Eu acho que uma das que. Eu vou falar uma que vem direto na cabeça, na mente. Tem um associado nosso que parou o veículo dele do lado do mercado público, aqui em São José do Egito. Um poste caiu em cima do. O carro estava parado, ninguém Me bateu, ele não desculpe estava no você. trânsito. Eu ri porque a situação é Mas inusitada. o poste da rua caiu em cima. E não foi esse poste de metal, não foi do grande, mas danificou o carro e a gente corrigiu. Onde é que ele ia imaginar que estacionando o carro para ir fazer sua feira ia voltar e o poste teria batido em cima do veículo? E passou por isso. De animais a gente vê constantemente, que a região da gente... É comum aqui na região. E um que me chamou muita atenção, a gente até colocou no Instagram o depoimento desse associado essa semana, hoje, inclusive. Ele falou, ele fazia 2 meses que ele estava com a proteção. Aí a moto dele, voltando de Itabira, a moto dele foi roubada 11 horas, perto de Riacho do Meio. Aí ele disse, eu nem ia procurar não, porque 2 meses eu achei que vocês não iriam cobrir não, mas não, aí a minha esposa me incentivou, fui lá. A gente fez o ressarcimento, ele recebeu o valor do veículo na tabela FIP do dia.
Então, fazia 2 meses que ele estava com aquela moto segurada. Ele achava que não ia receber, mas a gente foi lá e hoje ele pôde. Agora está com o seu novo veículo porque foi assegurado. Mas Eita, imagine coisa quantas boa. pessoas, não vou não, ou achar que precisa de muito tempo. A gente já teve casos se deixar, eu vou falar muito, viu? Conta Mas assim, mais uma a curiosidade. gente já teve casos de um associado que fechou a proteção conosco de 2 horas da tarde. De 4h30 da tarde precisou do reboque. Então foi muito rápido a gente precisar dizer, não, eu sinto, mas ele já estava. Não, ele não estava precisando, não. A gente fez a vistoria lá, ele saiu do escritório, foi para Recife, no meio do caminho teve a necessidade de precisar. E a gente foi lá e ajudou. Então tem vários relatos assim, que são muitos inusitados, mas esse do poste foi algo que marcou muito para mim. Ô, Michele, pô, você que está gostando mais uma vez, aí, deixa o joinha aí, né? No nosso canal aqui no YouTube, na Elo TV, no programa Vendas 360 Graus. E também sugere para a gente próximos convidados, enfim, vamos interagir aí com a gente. Michele, me fala uma coisa, se você fosse deixar um recado aqui para as pessoas que estão nos assistindo agora, se fosse aquela Michele, aliás, vou fazer melhor. Se Michele fosse dar fazer um incentivo, dar uma dica, ou criar uma inspiração, Michele está conversando, Michele que começou a jornada profissional dela, falando com a Michele de hoje, qual seria o recado que ela daria para ela mesma? Paulo, eu vou parafrasear um vídeo de Joel J, que é uma pessoa que eu admiro demais. Sim, também. Eu diria para ela: não desiste, não. Hoje não. Tá difícil? Tá. Amanhã pode estar também, mas é a constância, persistir naquilo que você acredita, em quem você quer ser, que vai fazer com que você chegue lá longe, chegue lá na frente. Pode ser, e eu vou tirar para hoje, pode ser que daqui a 10 anos tenha uma Michele torcendo para que eu não desista do meu sonho hoje, porque ela sabe quem eu posso ser no futuro. E eu sei do potencial que eu tenho, sei do potencial que a minha empresa tem. Então, daqui eu estou falando com você hoje de um Alto Unidos, da gestora de um Alto Unidos com 5 anos. Daqui a 10 anos eu posso estar repetindo essa conversa contigo, com uma empresa com 15 anos consolidada, onde eu pude participar de uma transformação social, tanto na vida dos associados quanto dos meus colaboradores, mas principalmente numa transformação em quem eu sou. Então, não desiste não, hoje não. Muito bom, minha amiga. Muito obrigado por essa participação sua aqui. É, fala aí tua rede social, a rede da Alto Ah, Nicho vai. também. Vamos fazer o jabá, né, André? Pois é, vamos lá procurar, vamos seguir o Instagram da Alto Unidos, Alto É, Unidos. Na hora que colocar Alto Unidos, vai ter lá, a gente vai ter 3 Instagrams, mas o oficial Alto Unidos, mas a gente tem o Alto Unidos Paraíba e o Sergipe, e Michele, Cleire Michele, ponto Social Impact, que eu trabalho com impacto social, então acredito que isso tem que estar muito lá bom, registrado para que as pessoas saibam exatamente o que é que eu pretendo fazer da vida. muito bom. Além de eu ter um compromisso dos próximos 5 anos de entrevistar ela, que ela acabou de dizer aqui, daqui a 5 anos a gente vai ter uma entrevista. André, esse programa tem que durar 5 anos, tá? Tá, a promessa, tá Já está a firmado o promessa aqui, contrato. pessoal. Deixar também aqui a nossa rede social, segue a Elo TV, no nosso canal aqui no YouTube, né? Segue Paulo Neves Filho aí, tem muito conteúdo também que a gente traz, e o nosso prazer de servir as pessoas, né? Agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, e deixar você à vontade para dar um último recado para todo mundo aqui que está aqui assistindo a Elo TV agora, Michele. Paulo, quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora, que acompanharam todo o programa do início ao fim. Agradecer a você pela oportunidade de estarmos tendo essa troca e que ela se repita por vários momentos de nossa vida. E deixar para todo o empresariado, para todos os colaboradores, que todas as pessoas que fazem parte de uma organização, elas são importantes. Cada engrenagem faz com que ela funcione de forma correta, de forma que ela seja eficiente. Então, se uma não está funcionando bem, ela acaba prejudicando ou então fazendo com que as outras trabalhem mais. Vamos pegar as pessoas certas para trabalhar essas engrenagens para que elas possam estar tanto colocadas no local correto, funcionando da melhor forma possível, mas que elas possam estar azeitadas, possam estar bem para dar o resultado que a gente espera. Então, é só sucesso. Muito bom, obrigado, minha amiga, mais uma vez. Lembrando, pessoal, vendas é conexão, processo e consistência. Acompanhe a gente aí, Vendas 360 Graus, mais uma vez. Meu muito obrigado, vocês que estiveram conosco até agora. E até a próxima, pessoal. Um forte abraço.